leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês mais curto e, ao mesmo tempo, foi o mês em que eu mais li até agora. E quero contar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Eu comecei o mês lendo aí o livro do Projeto Lendo Christie, que foi Um Mistério no Caribe. E aqui a gente tem a nossa queridinha, velha, observadora, Fofoqueira! Miss Jane Marple, que está passando aí um tempinho no Caribe, e lá ela vai acabar conhecendo muita gente, inclusive um homem que se gaba de muita coisa. Inclusive, ele começa a contar pra ela que ele sabe de um homem que assassinou a esposa, que ele nunca contou pra ninguém. Ele até vai mostrar ali algum negócio na carteira, talvez a foto, mas de repente ele vê algo ao longe e ele para de falar. A Miss Marple fica encucada com isso, só que nesta noite tudo piora quando esse homem é encontrado morto e a carteira dele está vazia. E é então que a nossa queridinha detetive amadora Miss Marple vai tentar descobrir ali o que aconteceu, o que ele sabia e quem cometeu esse crime. Gente, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura fluida, sabe? No geral, eu tô gostando muito de ler livros com a Miss Marple recentemente. Eu sempre fui mais a pessoa ali do Hercule Poirot, mas eu tô gostando bastante, principalmente porque ultimamente nos livros da Agatha, ela tem aparecido mais como uma protagonista, o que eu gosto bastante. Eu gosto dos métodos dela de observação e, no geral, foi uma leitura que fluiu muito, que foi muito gostosa, que eu me vi muito presa nela. Não foi sensacional, perfeita, mas teve aqui algumas reviravoltas muito interessantes. E por isso eu acabei dando para Um Mistério no Caribe 4 estrelas. Eu li o segundo volume de Spy Family, que é aí uma série de mangás do Tatsuya Endo, que vai ter uma premissa muito interessante. A gente tem aqui um agente secreto que está tentando ali manter a paz entre duas nações, só que o líder de uma dessas nações está planejando aí uma guerra, e ele precisa impedir esse líder. Só que para isso, a sua missão vai ter tantos passos, e o primeiro deles é arranjar uma esposa e uma filha em uma semana. E ele acaba então ali conhecendo uma moça que não se dá muito bem com as pessoas, que não tem muitos amigos, que é muito solitária, mas que na verdade ele não sabe que ela é uma assassina. E ele acaba, de certa forma, adotando aí uma garotinha no orfanato, que ele também não sabe, mas ela fez parte de um experimento e ela é telepata. E aí a gente vai acabar vendo a dinâmica entre eles e como essa família disfuncional vai se tornando uma família real, enquanto cada um deles tem o seu próprio objetivo, cada um tem os seus próprios segredos. Gente, é um mangá maravilhoso. É uma leitura tão levinha, tão gostosa, que eu juro, toda vez que eu leio, eu saio com o coração quentinho. Sério, aqui tem personagens maravilhosos, a gente se apega a eles, a história flui muito, os quadros, eles têm uma fluidez muito bacana entre eles, eu acho as ilustrações belíssimas, e aqui a gente tem, de fato, uma história, um enredo que vai te capturar. Eu tô amando, o segundo volume foi incrível, dei pra ele 4 estrelas e meia, e mal posso esperar para ler mais volumes de Spy Family. Eu estou sempre ali no Lib, que é um aplicativo de biblioteca, que eu uso principalmente para ler aí HQs e mangás. E de repente eu me deparei com um chamado Cthulhu Cat. E logicamente, gente, eu sendo uma pessoa que faço o agosto cósmico, né, que adoro horror cósmico, tive que dar uma chance e, gente, eu me diverti muito, porque aqui a gente tem a história de um garoto que ele tem dois gatos. Um que é um gato comum e o outro que, na verdade, é o Cthulhu, que é essa entidade, esse ser que veio direto das estrelas, né, e que vai trazer destruição para o mundo. Só que, conforme a história vai avançando, a gente vai descobrindo outras pessoas e outros gatos que, de certa forma, refletem muito aí da mitologia Lovecraftiana. Gente, eu me diverti horrores, eu me surpreendi porque teve ali uma reviravolta que eu não estava esperando. A maneira como o artista traz muito da mitologia, sabe, e coloca isso dentro da história de gatos, foi algo que eu não estava esperando, mas que eu gostei muito, que funcionou muito aqui. Como uma pessoa, né, que gosta, que tem gatos e que também ama aí a mitologia Lovecraftiana, pra mim foi sensacional. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas. Queria que mais pessoas conhecessem essa obra, porque eu gargalhei, eu amei as referências e no final das contas foi sim uma ótima leitura. Gente, este ano eu fiz uma listinha que eu vou deixar inclusive no box de descrição, se você quiser conferir o vídeo, onde eu falei sobre 25 livros que eu queria muito ler durante esse ano, e um deles foi Pessoas Normais, da Sally Rooney. E, gente,
esse livro não funcionou pra mim, tá? Aqui a gente vai ter uma história de 2 pessoas. A gente vai ter aqui a Marianne e a gente vai ter o Connell. Esses 2 personagens, eles vão se encontrando e se desencontrando e se reencontrando ao longo da vida. Cada um deles é de um jeito, cada um tem um background, cada um tem ali, as suas próprias questões e, de certa forma, eles sempre vão ter essa conexão entre eles. Esse amor que, muitas vezes, por conta do ambiente, por conta de outras pessoas, por conta de diversas questões, eles não podem ficar juntos, mas eles sempre vão tentar ali achar o seu caminho um para o outro. Esse livro, ele não funcionou para mim, porque em diversos momentos eu gostei da escrita da Sally Rooney, porque foi meu primeiro contato com ela, e aí eu acabei achando bem interessante, mas em alguns momentos eu achei a escrita meio amadora, não foi tanto para mim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que ela coloca aqui temas muito importantes que são incluídos na trama, sabe, que fazem parte ali da vida desses protagonistas, só que eu senti que ela não desenvolveu nada disso, sabe? São questões muito importantes, muito pertinentes, só que aquilo não teve um desenvolvimento ao longo de toda a história. E outra coisa, gente, eu gosto muito da Marianne, mas o Connell, meu Deus, que personagem insuportável. Sério, sério, ela merecia muito mais na vida. Ai, tudo bem, ele tem as suas questões, ela também tem as dela, mas a maneira como ele se porta me deixa muito incomodada. Como uma mulher, de certa forma me incomodou muito ali diversos posicionamentos dele. Então, eu achei que a história em si, que poderia ter um ótimo desenvolvimento, que poderia ir mais profundamente na camada dos personagens ali, não foi. E no final das contas eu acabei me decepcionando muito. Eu acho que eu não pretendo ler mais nada da Sally Rooney, a não ser que algum dos livros me chame muito a atenção, mas infelizmente foi uma decepção pra mim. Eu acabei dando pra ele 2 estrelas, né, que é muito raro eu não gostar tanto de um livro assim, mas de certa forma, Pessoas Normais realmente foi um livro que não foi pra mim. Mais uma leitura que eu acabei realizando, porque eu acabei encontrando também no Lib essa HQ que eu tinha curiosidade, então eu falei, nossa, é minha oportunidade. E eu estou falando aqui de Count Crowley, deixa eu ler que o título é gigante, Reluctant Midnight Monster Hunter, o primeiro volume. E aqui a gente tem uma história escrita pelo David Dastmalchian, que é um ator que eu gosto muito de tudo que ele faz, basicamente. Eu gosto muito também das suas entrevistas, né, das pautas que ele acaba levantando. E aí a gente vai ter aqui, então, a história de uma moça, que ela é uma repórter, né, de uma rede ali de televisão, que inclusive os seus pais eram os donos, né, agora o seu irmão é o responsável por ela, e ela tem ali problemas com alcoolismo. E é então que muita coisa dá errado, ela tem uma briga que é televisionada, isso já acaba ali com a sua carreira, e aí o irmão acaba propondo que se ela quer continuar então na emissora, que ela vá fazer ali um programa que eles estão precisando de uma pessoa para apresentar esse programa noturno que acaba passando ali filmes de terror, né, mas precisa ter uma apresentação, uma coisa meio Elvira, sabe, essa coisa toda. E aí, logicamente, ela vai se maquiar, uma coisa meio vampira, só que de repente criaturas, né, do nosso imaginário do terror acabam indo atrás dela. E aí ela vai acabar tendo que se tornar ali uma grande heroína, digamos assim, que vai combater esses monstros. E, gente, eu gostei bastante. Eu acho que a arte do Lucas Kettner foi maravilhosa, me pegou muito, eu achei muito bonito os traços, as cores, a história em si, eu achei que em alguns momentos ela dá uma derrapada. Eu gostaria se ela tivesse uma cronologia que fluísse um pouco melhor, tá? Então por isso eu acabei dando aqui para esse primeiro volume 3 estrelas e meia, mas eu gostei bastante aqui dos temas que acabam sendo discutidos, gostei dessa coisa, ai, do herói improvável, sabe? O herói com defeitos e que tá tentando ao mesmo tempo dar o melhor de si. Então, por conta disso, eu quero muito ler os próximos volumes e vamos ver no que vai dar. Mais um livro que estava na minha lista de 25 livros para ler em 2025 foi Meu Ano de Descanso e Relaxamento. E, gente, eu já vou avisar para vocês que esse não é um livro para todo mundo. Eu entendo as pessoas que odeiam esse livro. Eu fui uma pessoa que amou. Por quê? Porque aqui a gente tem a história de uma moça que ela está extremamente deprimida e ela decide que ela vai tomar o máximo de remédios possíveis para dormir a maior parte do tempo. Porque ela acha que depois que ela sair disso, a sua vida vai estar tranquila, vai estar tudo maravilhoso, ela vai estar se sentindo como nova. Uma nova mulher.
E aí a gente vai ver aqui todas as questões dela, por que que ela decide, de fato, entrar nesse sono por tanto tempo e como ela vai fazer isso. Além da gente saber um pouco mais também das suas amizades, do seu trabalho, de tudo que aconteceu na sua vida. Ela não é uma personagem agradável. Ela é uma personagem que é muitas vezes repulsiva, que ela não é muito empática, que ela tem muitas questões ali, mas a gente também entende que é porque ela está quebrada. E aqui a gente também vai ter uma discussão muito importante sobre trauma, sobre depressão, sobre abuso de substâncias, sobre profissionais ruins, porque ela vai aqui atrás de uma médica que a médica não tá querendo, sabe, de certa forma ajudar ela. Só vai dando remédio ali, sabe, sem se importar como é que ela tá, e ela também vai tirando proveito dessa situação. E aí a gente acaba tendo uma história que vai falar sobre o pior de dentro de um ser humano, sabe, aquelas coisas que a gente tem dentro de si e que a gente deixa guardado, que a gente suprime, que a gente não quer falar sobre, é o que a gente vai encontrar aqui. Então, não é pra todo mundo. Foi uma leitura que funcionou demais comigo. Eu me vi em muitas questões dessa protagonista. Diversos momentos eu falei: "Meu Deus, como assim? O que tá acontecendo? Por que que tem tanta coisa que eu me vejo nela?", sabe? O que não foi agradável, mas ao mesmo tempo foi importante para próprias questões da minha vida. Então, no geral, eu gostei bastante. Eu quero muito ler outras coisas da Otessa, sabe? Eu acho que esse livro, ele não funciona para todo mundo, mas funciona muito bem para mim. Foi um livro que me impactou bastante, que eu penso muito sobre ele. Eu acabei dando para ele 4 estrelas e meia, porque ele poderia ter sido um 5 estrelas se não fosse ali uma questão do finalzinho que me incomodou um pouco. Mas, no geral, foi uma leitura que eu adorei, meu ano de descanso e relaxamento. E agora, antes de eu falar sobre a melhor leitura do mês, ou talvez as melhores leituras do mês, vou pedir encarecidamente que você se inscreva aqui no canal Livre em Livros, que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você mande para outras pessoas, que você espalhe o amor pela literatura, que você comente, que a gente vai engajando, vai conversando sobre livros, que é algo que eu amo. E já quero aí agradecer de antemão por você ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Então agora sim, vou falar sobre as melhores leituras, porque de certa forma elas foram complementares ali no meu mês de fevereiro. Pois é, gente, eu vou falar aqui de 2 livros, porque eu li esses livros seguidos um do outro, e eu acho que isso trouxe ainda mais grandiosidade para essa experiência de leitura. O primeiro deles foi Siddhartha, do Hermann Hesse. Foi meu primeiro contato com qualquer coisa desse autor, e eu gostei bastante. Aqui a gente tem a história do Siddhartha, que é filho de um Brahmane, né, que é uma casta ali da Índia, que é voltada ali para a religião, e ele não está satisfeito consigo mesmo. Ele não alcançou o nirvana e ele quer ir atrás disso. Ele quer, de certa forma, sair aí pelo mundo e tentar se encontrar. E é então que ele vai atrás ali primeiro dos samanas, que é um grupo de andarilhos, onde ele vai tentar encontrar sua paz. Ele vai acabar encontrando o outro Siddhartha, né, o próprio Buda. Ele depois vai aí se apaixonar por uma moça que ele vai conhecer, e aí por conta disso ele vai começar a ter um trabalho, né, estável, sabe, vai ganhar dinheiro, vai ter toda uma questão dele, né, com essa sua faceta capitalista, e aí a gente também vai ter ele depois seguindo em frente e tentando cada vez mais encontrar a si mesmo, enquanto vai se perdendo também nas questões do mundo. Esse livro foi muito gostoso de ler. Ele tem sim um quê de autoajuda? Tem. Mas eu não acho que isso é ruim aqui não, tá? Eu acho que conforme a gente vai acompanhando a trajetória do Siddhartha, a gente também vai sentindo junto com ele as questões que a gente tem, sabe? As questões que nos deixam inquietos, que nos tiram a paz. E aí a gente pode até ali, de certa forma, se inspirar, sabe? Tentar encontrar aquela paz que a gente não tem, sabe? Aquilo que vai deixar a gente feliz, vai deixar a gente satisfeito, apesar que a gente sabe que a vida não é tão simples assim. Mas foi uma leitura muito fluida, foi muito gostosa. Eu adorei ter conhecido aqui a história do Siddhartha e, no final das contas, foi algo que a gente vê ele passando por todas essas turbulências da vida para tentar chegar ali no momento de transcender. E, gente, eu dei para esse livro 4 estrelas e meia. E logo depois eu li um outro livro que eu também dei 4 estrelas e meia e que para mim ele é quase a antítese de Siddhartha. Por isso que eu resolvi falar deles junto aqui, que é O Estrangeiro, do Albert Camus.
O Albert, ele era conhecido, né, como um grande filósofo. Ele era mais conhecido como filósofo do que escritor. Então, no seu livro, ele vai colocar muito da sua própria filosofia, que vai ali beirar muito do absurdo. Por quê? Porque aí a gente vai conhecer um protagonista, que é o Marceau, e esse livro, ele acaba se dividindo em duas partes. A gente tem uma primeira parte em que a gente vai conhecer a sua vida, né, desde o momento em que a sua mãe morre, que ele vai no enterro e tudo mais, ali conhecendo um vizinho, fazendo amizade com uma outra pessoa, tendo ali um relacionamento amoroso, e a gente vê que ele é uma pessoa que a sua mente não trabalha, de certa forma, como a mente ali do que é esperado das pessoas, né, do padrão. Ele não é assim. Tanto que, na minha humilde opinião, ele é neurodivergente. Não sei exatamente qual é a neurodivergência, mas eu percebo que muitas vezes as pessoas não entendem o que ele está querendo dizer, porque a maneira como sua mente trabalha é, de certa forma, muito objetiva. E aí a gente entra na segunda parte, porque ele acaba cometendo um assassinato. E ele vai ser julgado por isso. Só que não é exatamente pelo assassinato que ele vai ser julgado, mas pela maneira como ele é, pela maneira como ele pensa, pela maneira como ele se expressa no mundo. E isso deixou um gosto muito agridoce na minha boca. Por quê? Porque foi uma história que ficou comigo. Eu achei que a primeira parte, ela foi muito demorada e que é mesmo uma introdução pra gente conhecer o personagem. A segunda parte me deixou impressionada. Eu amei o que o Camus fez aqui. E eu acho que esses dois livros, eles se complementam, né? O Siddhartha e o Estrangeiro, porque tanto o Siddhartha quanto o Marceau vão se encontrar em momentos difíceis da vida, cada um tendo a certeza de quem eles são. Só que enquanto o Siddhartha é visto como um ser maravilhoso, o Marceau é visto como um ser desprezível. E ainda assim, eles vão abraçar quem eles são. Mais uma vez, os dois livros, pra mim, fizeram toda a diferença ter lido eles juntos, porque, como eu disse, os personagens, eles são diferentes, mas eles têm ali um seu próprio objetivo, e ao mesmo tempo, cada um deles encontra a si mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo eles sendo aí tão opostos. Então, para os dois livros, foi um 4 estrelas e meia. Eu amei ter lido esses dois livros. Ainda bem que eu coloquei eles na minha listinha de 25 livros para ler em 2025, porque foram leituras fenomenais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você leu aí no mês de fevereiro. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livros se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.